Exaltado é o Senhor, exaltado é o seu nome, exaltado é o seu Filho, exaltado é o teu trono. Santo, justo, digno, majestade santa, Cordeiro perfeito, Rei. Quantos acharam? 1 Timóteo 6,10, amém? Diz a palavra: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Amém? Paulo está trazendo uma breve recomendação a Timóteo sobre como proceder mediante a liderança da igreja. E especificamente aqui nesse contexto de Timóteo, capítulo 6, Paulo ele vai falar, dando recomendações a Timóteo sobre os falsos mestres que iriam surgir em meio ao povo depois de sua partida. E ele vai falar de certa classe de homens que se levantariam como sendo líderes do povo, pastores, presbíteros e etc., mas que iriam utilizar-se do povo ou dos meios do evangelho para obter fonte de lucro. E Paulo recomendando a Timóteo para que ele pudesse se ausentar desses objetivos de ganhar dinheiro, de forma que pudesse simplesmente enriquecer à custa dos outros. Ele vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns na cobiça de acumular riquezas, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas o que é que isso tem a ver com dízimos e ofertas? Tem a ver que, quando Paulo ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso me remonta, logicamente, a pensar em um princípio chamado avareza. Um princípio que Paulo estabelece a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, quando você for ordenar presbíteros para a igreja, dentre muitos os requisitos dos quais os bispos e os presbíteros eles têm de possuir, dentre um deles é não ser avarento. Para que seja ordenado uma pessoa para o ministério, necessariamente ela não pode ser avarenta. Ou seja, ela não pode amar ao dinheiro, ela não pode amar as riquezas, ela não pode amar os bens. E quando Paulo ele fala isso a Timóteo, semelhantemente, a palavra avareza, ela se encontra também no livro de Hebreus. E o autor aos Hebreus, ele vai utilizar essa palavra avareza, e a raiz dessa palavra no grego, ela significa simplesmente amor ao dinheiro. Aquilo que Paulo está dizendo a Timóteo, amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Mas para as nossas vidas hoje, com relação às nossas finanças, com relação aos nossos dízimos, com relação às nossas ofertas, em que é que isso influencia? Influencia em que muitas das vezes, muitos de nós, por amor ao dinheiro ou simplesmente por avareza, nós negligenciamos o princípio da contribuição, do dizimar e do ofertar, simplesmente porque queremos ter um pouco mais no final do mês. E isso é verdade. Ageu capítulo 2, diz o texto: é tempo de vós habitardes em casas apaneladas, enquanto a minha casa ela permanece em ruína, diz o Senhor. O templo de Deus ele estava totalmente destruído. Nabucodonosor havia vindo até Jerusalém com o exército da Babilônia e eles destruíram a cidade, o templo de Deus, que por sinal seria o local do seu culto. Depois de um tempo o povo ele regressa e eles chegando até a cidade, a primeira coisa que eles pensam em reparar não era o culto ao Senhor, mas antes eram suas próprias casas que haviam sido destruídas. Porque no nosso cotidiano, na realidade, muitas das vezes nós colocamos as nossas próprias particularidades à frente daquilo que deveria ser a obra do Senhor em nossas vidas. E pelo cuidado de nossa própria vida e pelo cuidado de nossa própria casa, muitas vezes nós acabamos usurpando aqueles 10% ou aquela oferta específica que seria destinada para a casa do Senhor e acabamos guardando para a nossa própria casa. E um pouco mais a fundo que isso, muitas das vezes, cristãos, eles dizimam e ofertam fielmente, mas não porque eles não são avarentos, mas porque eles se tornam tão avarentos, muitas vezes,
nos tornamos tão amantes do dinheiro que dizimamos e ofertamos simplesmente para que Deus não nos amaldiçoe. Muitas das vezes nós entregamos o dízimo pelo temor de que o Senhor nos tire a renda. Mas quando Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, dentre muitas coisas, ele está nos ensinando de que o princípio de ganhar bens ou o princípio de contribuir com o ministério, ele não é baseado no ser ou não ser abençoado, mas no amar a Deus. Quantos compreendem isso? Se você compreende isso nessa noite, eu te convido a se colocar de pé, pegar o seu dízimo e a sua oferta. E não com avareza no coração, não com receio de que se eu não entregar o Senhor me retirar, não com receio de que se eu entregar vai faltar para o meu pão, logo que a própria palavra diz que Deus é aquele que dá semente para semear, oferta, e que também dá pão para alimento, providência. Então que você possa se colocar diante do Senhor e entregar ao Senhor as suas finanças e declarar a Ele que você não é escravo do dinheiro, mas que o dinheiro serve para a glorificação do nome dEle, amém? Coloque-se de pé toda a igreja, mesmo aqueles que não têm uma oferta em mãos nesse momento, mas que você possa ofertar o seu coração ao Senhor e com alegria poder se alinhar com o seu espírito. Deus, em nome de Jesus Cristo, apresentamos ao Senhor todos os dízimos e ofertas que nesse momento serão, ó Deus, depositados no gasofilácio. E eu oro, Pai, não somente pelo montante de ofertas e de contribuições daqueles que darão em volume maior, mas também por aqueles que trarão, Senhor, em volume menor. Porque certa vez o Senhor estava no templo e observava a forma como contribuíam aquele povo. E ali enxergou o Senhor pessoas que entregavam daquilo que lhes soberjava, a ponto também de enxergar o Senhor certa mulher viúva que entregou ali algumas poucas moedas e o Senhor disse, em verdade, ela ofertou mais do que todos os outros, porque a intenção do coração é aquilo pelo qual o Senhor realmente observa. O Senhor não tem enxergado o valor monetário que depositamos a esse envelope, mas o Senhor tem enxergado o que se acha em o nosso coração, uma vez que o próprio Senhor disse, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e aborrecer a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O Senhor falou isso. Então, mediante, Senhor, toda a exposição da sua palavra, eu oro para que nesses dias a igreja ela possa ser achada alinhada. E que se porventura existe princípio, ó Deus, de avareza em meio ao teu povo, que ele seja em o nome de Jesus Cristo, nesses dias removido, e no lugar do coração endurecido, seja posto um coração de carne quebrantado. Recebe todos os dízimos e ofertas em o nome de Jesus. Amém. Pode trazer suas contribuições. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Adore ao Senhor nesse momento. Eu bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade.
Santo e exaltado é o Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. Espírito Santo, toda a nossa oferta, Senhor, de culto, ela está rendida diante do Teu altar. Senhor, e a minha oração nessa noite é para que os corações, eles sejam, Senhor, inteiramente encharcados com as chuvas do Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus Cristo, aonde haja, Senhor, distrações de mentes e corações, que seja em o nome de Jesus Cristo nesse momento removido toda sombra de desvio de pensamentos, para que o culto racional ele se estabeleça e que possamos ter todo o corpo, alma e espírito dedicado ao Senhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa estar nos tomando e nos levando nesta noite a um nível de entendimento da Sua palavra. Nos leva, Senhor, a outro nível, a níveis profundos, a níveis mais altos, e que a igreja possa ser achada bendita e formosa. O Senhor tem inteira liberdade para usar não apenas os ministros do altar, mas como também todo o Teu povo, porque, Senhor, é o Teu corpo, 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 Jesus. Amém. Aleluia. Quantos podem sentir a presença do Senhor? Ele está aqui. Existe uma doce presença. Deleite-se no Senhor. Não existe mais véu de separação. Não existe mais mediadores. Não existem mais sacrifícios antecedentes. Tudo foi consumado por Cristo. Esse lugar é o próprio Santo dos Santos. Esse lugar é o próprio Santíssimo Lugar. Aonde a nuvem da glória, aonde a manifestação da glória, aonde a presença da glória, ela desce e habita. Que pessoas, que pensamentos, que dificuldades, que provações, que preocupações, que coisas externas não te limitem ao acesso e o desfrutamento da plenitude do Espírito. Que você possa se entregar por completo a Ele. Tome a glória para si, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao nome dEle. Te exaltamos. Glória a Deus. Meus irmãos, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Eu quero falar sobre, nessa noite eu quero trazer uma palavra que irá falar sobre a pureza, a impureza e a pureza. O tema dessa mensagem é tornando-se puro, tornando-se puro. Nós iremos hoje ver como o Senhor nos ama, e como Ele deseja nos achar diante dEle puros. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40 até o versículo 45, quantos acharam, digam amém. Marcos ele vai narrar a história de um homem leproso, e nós iremos mergulhar nele. Diz o texto, Marcos 1,40: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha,
Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que a tua palavra ela seja como uma semente plantada em uma terra fértil e que os corações, como terra fértil, eles dêem os seus frutos. Frutos, Senhor, cujos os cestos não comportem. Frutos cujos tamanhos dos cestos seriam de milhares e de milhares. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que nesse momento o Senhor ache local e habitação nos corações e que seja essa uma palavra de alinhamento para o seu povo nesses dias de impurezas e de trevas sobre a terra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, ele foi o primeiro evangelho, na realidade, a ser escrito, mais ou menos no ano 55 depois de Cristo. Ele é o primeiro relato escrito do ministério de Jesus. Paralelamente a Marcos, nós temos os evangelhos de Mateus e Lucas, que são sinópticos ou são semelhantes ao evangelho de Marcos. Por isso que quando você está lendo o evangelho de Marcos, Mateus ou Lucas, você vai ver que existem tantos relatos semelhantes nesses três evangelhos. Esses três evangelhos, eles são em suma os relatos de um único evangelho ou uma única fonte, que na realidade foi Marcos. Marcos, ele compilou o primeiro registro dos evangelhos. Em seguida, Mateus, ele pegou o evangelho de Marcos e ele fez a redação do seu texto, o evangelho de Mateus. Logo em seguida, Lucas, utilizando-se do mesmo processo, ele pegou o evangelho de Marcos e o de Mateus e ele compilou o seu evangelho. É por isso que nós vemos tantos textos semelhantes nesses três evangelhos. E eu gostaria de usar o texto de Marcos para ministrar nessa noite, porque nessa passagem em questão, ele é o texto que vai mais profundo. Ele é o texto que tem mais amplitude. Ele é o texto que toca mais ao coração. Diz o texto no versículo 40, que aproximou-se dele um leproso. Para podermos entender o contexto da operação do milagre que Cristo fez aqui, nós precisamos entender que um leproso, na época de Cristo, ele era uma pessoa abandonada à sorte. O leproso, ele não poderia conviver juntamente à sua família, ele não poderia estar em uma casa. Se estivesse em uma casa, ele teria de estar em uma casa totalmente isolado, sem contato com pessoas. Um leproso, ele não poderia estar na cidade, no convívio social da cidade. Ele não poderia entrar no templo, participar da cerimônia religiosa. Por isso que Lucas capítulo 17, quando Jesus ele se encontra com 10 leprosos, aos quais ele purifica, vai dizer o texto que eles moravam em lugar ermo, ou seja, em uma caverna, porque assim era a ordenança da lei para aquele que se encontrava leproso. E o que seria a lepra? Na realidade, lepra nada mais é do que uma doença de pele. Amém? Existem vários tipos de lepra, poderíamos dizer assim, porque na realidade nós não sabemos definir com exatidão o que seria a lepra nos tempos do Antigo Testamento, quando a lei de Moisés se refere a ela, e nem muito menos as doenças que aqui eram identificadas como lepra no tempo de Jesus. Mas qualquer tipo de mancha na pele, ou tipo de enfermidade, ou algum tipo de ferida que fosse não cicatrizante, ou que tomasse todo o corpo da pessoa, era tido como uma lepra. E essa pessoa, mediante o costume daquele tempo, ela era tida também como uma pessoa imunda, porque a lepra, na realidade, ela simboliza a impureza. A lepra, ela simboliza o pecado. Quando nós nos deparamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento com pessoas que estão leprosas, a Bíblia ela está nos dizendo, entre aspas, que aquela pessoa ela está impura. Por isso que nós temos Levítico de 12 a 14, onde ele vai dar recomendações, e nós veremos isso, para que os leprosos eles fossem excluídos do meio da congregação. E aqui nós encontramos um homem, a Bíblia não fala o nome dele, que estava leproso. Lucas
vai dizer no capítulo 5 que esse homem ele estava coberto de lepra do pé à cabeça. E ele chegou até Cristo rogando-lhe de joelhos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Nesse contexto, dessa mesma passagem, o Evangelho de Mateus ele nos diz que o leproso o adorou. Marcos vai dizer que ele chegou de joelhos. Mateus capítulo 8, versículo 2, diz que o leproso ele chegou e o adorou. Já Lucas, no seu Evangelho, Lucas 5 e 12, falando dessa mesma passagem, ou desse mesmo homem, ele diz que ele prostrou-se com o rosto em terra. Ou seja, os evangelhos eles nos dizem que quando o leproso ele vai até Cristo, ele chega-se diante de Jesus, se ajoelhando, se prostrando com o rosto em terra e o adorando. Mediante isso, os evangelhos nos entregam um instrumento poderoso para tocar o coração do Senhor. E esse instrumento é um ato de humilhação, acompanhado de um coração sincero e uma intercessão forte. Uma adoração em espírito, com quebrantamento e humilhação, movem o coração do Senhor em favor daqueles que se humilham. Você quer mover o coração do Senhor? Existem áreas na sua vida em que você precisa ter um toque do Senhor, uma adoração sincera com humilhação, com uma adoração em quebrantamento. Isso move o coração do Senhor. Sabe o que é que podemos fazer na terra que irá mover os céus a nosso favor? Nada mais do que uma adoração sincera acompanhada de uma intercessão forte. Se existem áreas na sua vida onde você, assim como o leproso, necessita de um toque, nada mais além do que humilhar-se e interceder. E o interessante é que ele vai dizer o seguinte: depois de ele ter prostrado-se, humilhado-se, adorado ao Senhor, ele vai dizer: se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres. Porque este leproso, ele não duvidava do poder de Jesus, mas ele não sabia qual seria a vontade do Senhor naquele momento, se era de lhe purificar ou de não. Porque existem áreas em nossa vida onde o Senhor ele pode tocar ou não, simplesmente por sua soberana vontade. E isso não lhe faz ser mal ou não lhe faz deixar de ser Deus, mas a sua vontade soberana se estabelece para querer tocar ou não tocar áreas que nós o apresentamos. Porque o leproso, ele chegou ao Senhor impuro e disse: se quiseres. Ele sabia que se também não quisesse, sairia de lá impuro da forma como chegou. Então, se você veio ao Senhor nessa noite, com áreas em sua vida ou com questões a que você quer que o Senhor toque e mude, saiba que Ele pode, mas somente se Ele quiser. E se Ele não fizer, Ele não deixará de ser soberano e Deus por isso, amém? Um teólogo muito terrível, chamado A.B. Bruce, ele disse: os homens creem com mais facilidade no poder milagroso do que no amor milagroso. R.N. Champlin, ele diz: Jesus ele veio para demonstrar não apenas o poder milagroso, mas também o amor milagroso. A esperança do leproso em ser purificado, ela foi concretizada porque ele quis. O Senhor quis. E eu tenho guardado no meu coração mediante esta palavra. E enquanto eu estava intercedendo em um tempo de oração antes de começar o culto lá em cima, o Senhor falou ao meu coração e disse: olha, existem áreas leprosas na minha igreja, mas se eu tocar, elas serão purificadas. Pessoas nessa noite, elas chegaram aqui com lepra no coração, com impureza, mas nessa noite as mãos do Senhor irão tocar e você sairá daqui totalmente limpo e purificado, em o nome de Jesus Cristo. A minha oração nessa noite é para que toda imundícia cujo pecado um dia fez habitar no corpo da igreja, ela seja removida pelo toque de Jesus. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, me toca. Queremos ser tocados pelo Senhor. Senhor Jesus, eu oro para que as orlas dos teus vestidos
assim como fora com a mulher do fluxo de sangue, e dela, Senhor, o Senhor liberou virtude. Eu oro para que nessa noite, se o Senhor não nos tocar, nós iremos ao Senhor e tocaremos ao Senhor. E de uma e outra forma, nessa noite a igreja ela sairá daqui limpa. Limpa pela palavra, limpa pela presença, limpa pelo Senhor. Em o nome de Jesus, toca-nos nessa noite, é o que nós te pedimos. Toca-nos nessa noite, é o que nós te pedimos. E seremos de inteiro purificados. Hey, quantos creem nisso? Se quiseres. O Espírito do Senhor, Ele tem dito, eu quero purificar. Interessante que, Ele vai dizer, se quiseres, pode purificar-me. Algumas traduções na Bíblia de vocês vai falar, se quiseres, pode me curar. Mas na realidade aqui a palavra ela não é curar, ela é purificar. Porque a lepra, ela era reputada como uma imundícia que tornava o indivíduo cerimonialmente imundo, isto é, limitava as suas atitudes de adoração na religião judaica. A lepra era um símbolo do pecado. Então, em 3 pontos, nós podemos ver que a lepra, ela simbolizava o pecado, porque mediante a mentalidade judaica, estar leproso era ser repugnante. A lepra, ela era contagiosa, assim como o pecado, ele se arrasta sobre toda a raça humana. E uma terceira coisa é que a lepra, ela era incurável, também como nos dias de hoje. Mas o Senhor curou. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O meu amigo Jesus Cristo, Ele é especialista em tocar o intocável e curar o incurável. Se existem coisas, se existem áreas, se existem circunstâncias em sua vida onde existe impureza, onde existe lepra, questões onde você e nem homem pode resolver, o toque do meu amigo Jesus, Ele pode curar. Ele pode curar. Os judeus, eles pensavam que a doença, a lepra, era um julgamento contra o pecado, um mandato diretamente por Deus. Tanto é que os judeus eles chamavam a doença da lepra como sendo o dedo de Deus. Aquele que estava leproso era reputado como alguém amaldiçoado por Deus. A lepra, nesses dias, ela tipificava o pecado, sabe? E a tipificação do pecado mediante a lepra me remonta a Naamã. Quantos lembram da história de Naamã? 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19. Vai dizer que Naamã, general do exército da Síria, ele era leproso. E ele, quando invade Jerusalém, ele leva uma leva de cativos. É o primeiro cativeiro de Israel, o cativeiro assírio, e depois vem o segundo, que é o cativeiro babilônico. Mas Naamã, ele leva uma serva para sua casa e ela diz, olha, se tu fores até o meu Senhor, ele pode te purificar. E aí Naamã, parafraseando toda a história, ele vai até Jerusalém e ele chega diante do rei e ele diz, ó rei, roga por mim e serei purificado. Ele não entendeu o que é que a serva estava falando. E o rei fica indignado, rasga as suas vestes e diz, sou por acaso eu Deus para poder purificar ou curar alguém de lepra? Só que o profeta Eliseu, que naquele tempo estava exercendo seu ministério no lugar de Elias, que havia sido trasladado, ele ouve isso e diz, manda Naamã vir até a minha casa. E Naamã vai até ele e naquele momento o profeta Eliseu, ele diz, olha, vai até o Rio Jordão e lá você vai se banhar nele por 7 vezes. Naquele momento Naamã ele fica indignado porque o Rio Jordão ele não tinha as suas águas tão puras. Como ele mesmo vai falar, nos rios que tenho na minha terra, poderia me banhar nas águas dos rios de minha terra, que são mais limpas, e poderia ficar purificado, e ele fica indignado. Só que aí os seus servos dizem, olha, faz o que ele está dizendo, se for de acontecer, acontecerá. E ele vai até o Rio Jordão e ele se banha 7 vezes. E diz o texto que na 7ª vez, quando ele levanta, toda a lepra havia saído do seu corpo. Deixa eu ir mais profundo. Algumas pessoas que não eram íntimas de Naamã, na realidade elas não sabiam que Naamã ele era um leproso. A sua serva sabia, a sua esposa sabia, o seu rei sabia. Mas existiam pessoas que não conheciam a lepra de Naamã, que não conheciam na realidade a impureza de Naamã. Quando Naamã ele estava vestido com sua pompa de general, com toda a sua armadura, cobrindo do pé à cabeça,
ninguém poderia ver mancha em seu corpo. Deixa eu ir profundo aqui agora. Existem imundícias ou algo impuro em sua vida que, mediante algumas coisas que você apresenta diante dos homens, elas são ocultas. A armadura, ela pode simbolizar para nós o seu ministério, ela pode simbolizar a sua vida de fora de sua casa, mas existe uma lepra, existe uma imundícia, existe uma mancha que está patente ante os olhos de Deus. Os homens, a totalidade dos homens, eles não podem conhecer, mas os pecados ocultos são conhecidos pelo Senhor. Você não pode esconder a sua lepra, a sua imundícia. Quantos estão entendendo? Naamã, ele era o símbolo da impureza, oculto pela pompa, oculto por um testemunho extra casa, oculto por um testemunho fora do altar, mas após o altar, mas após a sua casa, mas após seu nome, mas após seu título, mas após seu talento, mas após seu dom, existia uma lepra oculta. O Espírito Santo, enquanto eu orava e estudava esse texto, ele falou: existem impurezas que estão ocultas mediante títulos. Mas o Senhor está vendo. Mas o mesmo Senhor que enxerga o pecado oculto mediante a pampa de alguns, é o mesmo que ordena: purifica-te. 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 Jesus. Cara, eu não queria entrar nisso. Mas vamos lá. Um servo de Naamã chamado Gerazi, depois de Naamã ter sido purificado, ele queria oferecer ofertas de agradecimento a Eliseu, e Eliseu fala: não receberia eu bem nenhum em nome do Senhor, vai-te em paz. E ele volta com todos os seus presentes, porque diz o texto que ele havia trazido em honra vestes cerimoniais, prata, ouro e presentes, mas Eliseu não quis receber donativo pela obra que havia operado, porque não era dele, mas era do Senhor. Só que o seu servo Gerazi, vai dizer o texto que depois que Naamã vai, ele, falando em uma linguagem dos nossos dias, ele cresce os olhos na suntuosidade da honra, do presente, que haveria de ser dado ao profeta, e ele diz: olha, eu vou lá até Naamã e eu vou pegar um pouquinho para mim, mesmo sem Eliseu saber. E ele vai lá e ele tira uma parte da oferta para ele. Existem pessoas que acham que podem ser honradas por Deus porque são o canal mediante a cura. Ou seja, você é um ministro, você é um líder de célula, você é alguém que Deus utiliza para operar cura na imundícia de pessoas, e isso fala de pecado. Mas isso não te faz digno de ser honrado. Ainda que o Senhor queira honrar, mas isso não te faz digno de querer tirar proveito, bens e ganhos daqueles que recebem cura. O problema da igreja brasileira, é que muitos líderes, na realidade, eles quiseram tosquear suas ovelhas, porque estavam sendo o meio pelo qual a cura era operada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o único que é digno de receber alguma coisa não é o meio, mas é aquele que é a fonte. A fonte. Se os seus discípulos de Sela lhe honrarem, amém. Se os seus discípulos de G12 lhe honrarem, amém. Mas se eles não fizerem, isso não te torna indigno, porque a honra é dele, a glória é dele, o nome é dele, o poder é dele. Nada procede de nós mesmos. Deixa eu voltar para Marcos. Marcos capítulo 1 ainda. Vai dizer o texto, no versículo 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Interessante é que o Senhor, ele se compadece do homem leproso. Ele vai lá, se humilha, coloca seu coração diante do Senhor, se ajoelha, se prostra com o rosto em terra, o adora. E diz o texto que Jesus, vendo isso, ele se compadece.
palavra compadecer, ou a expressão compadecer-se, em algumas Bíblias vai dizer cheio de compaixão. Ela, na realidade, está ligada ao sentido da expressão do texto em grego, que nada mais é do que a palavra vísceras ou entranhas, ou seja, nos tempos do Novo Testamento, nos tempos de Jesus, quando se falava em sentimentos, quando se falava em comoção, quando se falava em emoção, se falava em entranhas ou em vísceras, a palavra é equivalente, porque entendiam-se naquele tempo que todas as vezes que você sentia um forte sentimento, por exemplo, um frio na barriga que sobe aqui por dentro, eles diziam que aqui se encontrava a sede dos sentimentos, e isso era as suas entranhas. Por isso que nós encontramos nas nossas Bíblias a palavra coração ou alma, mas na realidade ali o texto em grego é entranhas, é íntimo, é no profundo. E o texto vai falar que Jesus, ele se compadeceu. Originalmente o texto está falando que Jesus, ele se comoveu no íntimo do seu coração. O que significa a sede dos sentimentos. E Marcos, ele está nos falando que Jesus, ele sentiu profunda comiseração no seu íntimo pela situação do leproso. Quando ele viu aquele homem leproso, coberto de chagas, excluído da sociedade, sem contato com sua família, muito provavelmente estava com fome e sujo, chegando diante dele, se humilhando, o Senhor olhou e ele se compadeceu. Ele sentiu forte sentimento no seu íntimo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele ainda sente até hoje. Ele ainda se compadece até hoje. O Senhor ainda sente profunda comiseração pelas nossas mazelas, pecados, impurezas, fraquezas, até hoje. Mas se você quiser receber um toque do Senhor, basta apenas se humilhar. Diz ainda que depois de o Senhor ter se compadecido, ter se condoído com ele, sentindo a mesma dor, identificar-se com o sofrimento, ele estendeu a mão, o tocou e disse: eu quero ficar limpo. Interessante é que era contrário à lei mosaica tocar em um leproso. Levítico 5:3 fala que todo aquele que tocar em homem ou mulher imunda, este se tornará imundo e será afastado do arraial por 7 dias. No mundo antigo, como nós sabemos, a figura de uma pessoa leprosa, ela era a imagem de uma maldição por Deus. Jesus, tocando no leproso, ele mostra que ele é aquele que toca aonde ninguém quer tocar e que ele cura aonde ninguém quer curar. Ele está nos dizendo que ele é aquele que vai em áreas aonde outros não querem ir. Pessoas depressivas, com profundos sentimentos de agonias interiores, ao qual exteriormente as pessoas não veem pela armadura pomposa que está sobre a sua lepra, mas o Senhor é aquele que toca aonde ninguém toca. Mesmo as pessoas dizendo: olha, essa lepra não tem cura. Mas o Senhor é aquele que alcança o inalcançável, e Ele quer te alcançar também. No mesmo instante, diz Marcos, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. O Senhor pode, se assim quiser, nos purificar agora. Basta apenas um ato de sincera humilhação e petições, e Ele certamente se compadecerá de nós. Jesus vai falar para ele, depois de o haver purificado, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Não digas nada a ninguém. Jesus, na realidade, ele pediu isso e com veemência,
por causa do chamado segredo messiânico. O que seria isso? Existia um tempo no ministério de Cristo, onde era necessário que o próprio Senhor guardasse o seu ministério. Por exemplo, você pega a transformação de água em vinho e você vai ver que quando a mãe dele chega e diz e pede para ele fazer aquele feito milagroso, ele fala: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Existia um certo momento no ministério de Jesus onde ele não poderia, ainda que operando o seu ministério, não poderia revelar-se a Israel. Porque se Jesus ele aparecesse no cenário judaico apenas como um operador de milagres, ele não seria nada mais do que um curandeiro, o que já existia. Mas era necessário também que o Senhor surgisse no contexto de Israel, não apenas como alguém que curava ou operava milagres, mas também como mestre da lei. E depois de um tempo ele surge assim. Mas ele diz para que o homem ele fosse até o sacerdote e apresentasse a sua oferta pela purificação. Levítico 14, 5, 8. Vai falar que quando alguém for purificado de lepra, ele tem que ir até o sacerdote. E ele precisa apresentar ao sacerdote uma oferta pela lepra, o que seria, na realidade, 2 aves, uma para ser imolada e uma para ser solta logo após. Ele iria levar madeira de acácia, ele iria levar hisopo, que era uma espécie de esponja para pegar o sangue do animal e aspergir-se sobre ele, o que significa a purificação mediante o sangue de Jesus. É por isso que Apocalipse vai falar que diante do trono do Senhor se encontrarão todos aqueles cujas vestes foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. O sangue da aspersão simboliza nada mais do que o Senhor nos purificando. E ele iria levar isso ao sacerdote, seria realizado um ato cerimonial. E depois de ser feito isso, o sacerdote lhe entregaria uma carta. E essa carta seria a carta de autorização para que ele pudesse retornar à sociedade e ao serviço religioso. Jesus ele estava devolvendo a vida daquele homem. Jesus estava o devolvendo à sua família. Jesus o estava devolvendo ao seu serviço no ministério. Jesus o estava devolvendo para o seu serviço na cidade. Algumas pessoas nessa noite, elas chegaram aqui com lepras em si. O pecado que é a impureza te roubou tua família, roubou teu ministério, roubou teu relacionamento com o Senhor. Mas nessa noite, mediante o toque do Senhor, Ele estará te restituindo a tudo que a impureza um dia te roubou. Um corpo impuro simboliza uma vida de pecado. A igreja ela é, no Novo Testamento, simbolizada como o corpo de Cristo. Paulo ele vai falar que Cristo é o cabeça que está nos céus e vós sois o corpo que está na terra. E o Senhor disse para mim, existem algumas impurezas em meio ao corpo. O corpo da igreja na nação brasileira está enfermo, mas chegará um tempo de restauração. E esse corpo ele será inteiramente purificado e sarado. Existe uma nova onda para chegar. Existe um novo tempo para chegar. Serão curados todos aqueles que diante dele se prostrarem. Se humilhe diante dele nessa noite. Prostre-se diante dele nessa noite. Tudo aquilo que a impureza te roubou, o Senhor estará restituindo em purificação. Alguns de vocês foram roubados pelo adultério. Alguns aqui foram roubados pela imoralidade, pela prostituição, pelas bebidas, pela mentira, pelo amor ao mundo. E a lepra que hoje está sendo alojada no corpo, diz o Espírito, será purificada. E será dada uma carta de restauração para a sua vida, seu ministério, sua família. Será um novo tempo. Um novo tempo. Versículo 45. Mas tendo ele saído daquele local, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Olha, na realidade Jesus disse, olha, não é tempo ainda de que eu seja revelado. Então eu fiz esse milagre contigo, então você vai fazer o seguinte,
Você vai até o sacerdote e você vai pegar a sua carta de purificação. E você não vai falar para ninguém que eu te curei. Só que quando o Senhor ele entra na vida de alguém, cara, não tem boca que se cale. Quando o Senhor entra na vida de alguém, não há testemunho que fique calado. Quando o Senhor entra na vida de alguém, Jesus mesmo disse isso: olha, se vossos filhos vos calarem, até as próprias pedras clamarão. Então faça aquilo que o Senhor está dizendo. Pegue todos os feitos e operosidades que o Senhor ele marcou em sua vida, todos os toques de Jesus em sua vida, e comece a propalar isso sobre Itapissuma, propale isso sobre a sua família, propale isso sobre a sua escola, propale isso sobre o seu trabalho. Espalhe, espalhe, espalhe. Espalhe. Aquele leproso, ele estava cheio de alegria, a ponto de não poder ficar calado. Sabe por que pessoas elas não dão testemunho do Senhor? E mesmo tendo a oportunidade de falar de quantas coisas o Senhor fez, elas não falam? É porque elas vivem uma vida onde o Senhor na realidade não faz. Elas estão tão distantes do Senhor, elas estão tão leprosas, que pelo fato de não terem tocado ou não sentirem toque nenhum de Jesus, elas não têm o que falar. Mas nessa noite o Espírito Santo ele está dizendo: eu vou tocar a sua vida e você terá o que testemunhar de mim. E a impureza alojada no corpo da igreja será removida pelo toque do Senhor. Quantos desejam ser tocados nessa noite? Mas você pode dizer: eu não tenho impureza, eu não tenho pecado. 1 João capítulo 2 vai dizer: aquele que diz que não tem pecado, a esse mesmo se faz mentiroso e já está pecando. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e fazemos-nos mentirosos. Todavia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Seja essa noite de alinhamento. Jesus disse certa vez: ouvistes dizer na lei, aquele que for pego em adultério, este é réu de morte. Novo mandamento vos dou. Em verdade vos digo, se alguém olhar uma mulher e a cobiçar em seu coração, na realidade já adulterou com ela. Muitos na realidade acham que vivem uma vida de inteira pureza e santidade porque não estão praticando atos escandalosos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: na nova aliança, no Evangelho de Jesus Cristo, não são atos consumados que caracterizam o pecado, mas são sentimentos, são cobiças, são desejos. Apocalipse vai falar aqui sobre a nova Jerusalém, ou seja, a eternidade. Nela não entrarão os impuros, os mentirosos, os feiticeiros, etc, etc e etc. Você pode não estar adulterando fisicamente, mas se os seus olhos cobiçam todos os dias, você é réu de condenação, cara. E em você se achou impureza e no seu coração se achou lepra. Pode ser que você não tenha vivido uma vida de defraudar ou de roubar outro alguém, mas se você mente, você é réu da mesma imundícia. Tiago fala: olha, se a mesma palavra ela vai dizer: não adulterarás e também não mentirás. Se você não adultera, mas você mente, você é réu do mesmo pecado. Porque para Deus não existe distinção de pecados grandes ou menores. Simplesmente existe impureza. Que seja este um tempo de confissão e alinhamento. Eu quero te convidar nesse momento a se posicionar diante do Senhor. Quem quiser ficar de pé, fique, mas se você se achar em um momento de humilhação, que você possa se lançar sobre o chão, colocar-se de joelhos, ir até um canto da parede, mas humilhar-se e dizer ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, para que, ainda que eu não esteja vendo as imundícias do meu coração, que o Senhor me mostre, porque na realidade eu sei que existe lepra, mas que seja esse um momento de toque do Senhor em sua vida. Coloque-se diante dele nesse momento, feche os seus olhos, se posicione diante do Senhor, simplesmente ore, simplesmente adore, simplesmente confesse, simplesmente se arrependa, simplesmente se alinhe, simplesmente se derrame, entregue-se diante dele, derrame seu coração, entregue sua vida,
Encha o altar de lágrimas. Encha o altar de lágrimas, de soluços, de pranto. A palavra em Joel vai dizer: chorem os ministros do altar. Chorem os sacerdotes, os ministros de Deus, entre o pórtico e entre o altar. Existe um caminho a percorrer até chegar no altar. E esse caminho, diz a palavra, ele tem que ser um caminho feito em lágrimas, feito em arrependimento, feito em quebrantamento, feito em alinhamento. Ei, construa para Deus um altar de lágrimas e de sincero contritamento agora, agora, agora. Senhor Jesus, eu oro para que nesse momento o Senhor possa estar tocando a vida da igreja e o corpo leproso ele seja inteiramente sarado. Que as mãos do Senhor possam tocar, ó Deus, os teus filhos e filhas. Senhor, eu oro para que tu os toque agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca-nos, 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 toca-nos. Hey! Ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Se derrame diante dele. Se derrame diante dele. Pois o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer
estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Ah, Jesus, que tu possas estar tocando os corações, Senhor. Toca os corações, toca as mentes, converte-nos a ti novamente. Ei, enche o teu corpo, enche a tua noiva, enche a tua igreja. Reia, nos traz novamente a tua presença, nos purifica da nossa imundícia, purifica as nossas vestes. Reia, Jesus, 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 Jesus. Somente o Senhor pode purificar, somente o Senhor pode tocar, somente o Senhor pode curar. Nada além do Senhor, nada além de Jesus. Humilhe-se apenas diante dele e clame: Senhor, misericórdia e graça é o que desejamos. Senhor, misericórdia e graça é o que nós te pedimos. Toca-nos mais uma vez, toca-nos mais uma vez, toca-nos mais uma vez e nos faz limpos. Ei, Jesus, escute isso. Enquanto você ora e coloca o seu coração diante do Senhor, escute isso. No ano de 1995, o presidente brasileiro FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele otorgou uma lei que mudava o nome da doença lepra para hanseníase. Então era proibido, mediante laudo médico, chamar a lepra de lepra. Tinha que ser chamada de hanseníase. Deixa eu te dizer algo, você pode não chamar de mentira, você pode não chamar de adultério, você pode não chamar de fornicação, você pode não chamar de roubo, você pode não chamar de impureza, você pode não chamar do pecado, mas é lepra, é lepra, é lepra, é lepra. Hey! Deixa o Senhor te tocar. Você pode mudar o nome, você pode dar outro título, você pode mudar o endereço, você pode mudar a forma, mas ainda é pecado, ainda é pecado, ainda é pecado. Hey! Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando sou em tua presença, o meu viver é transformado. Passo a ser livre pra viver a tua vontade. Jesus, eu oro para que o Senhor nesse momento possa estar invadindo, Senhor, os corações. Senhor, toca-nos, toca o corpo da igreja. Eu oro nessa noite, Senhor, para que haja um verdadeiro contritamento e arrependimento, Deus, em nome de Jesus. Que não saiamos, Senhor, desta casa de oração sem receber o teu toque. Hey. E eu oro para que, Senhor, a tua igreja ela possa ir além, ela possa ir mais profundo. Que a tua mão, Senhor, os toque, não apenas nessa noite, não apenas aqui. Toca-nos também, Senhor, quando estiverem em casa. Toca-nos também amanhã. Toca-nos semana que vem. Toca-nos no próximo ano. Toca-nos, toca-nos, toca-nos. Mas nos faz sempre limpos ao Senhor. Nos mantém purificados. Nos mantém alinhados. Nos mantém contristados diante de Ti. Senhor, eu oro para que a igreja, cujas vestes um dia foram sujas pela lama do pecado,
ela possa ser por tuas mãos, vestidas com o vestido de noiva a qual o Senhor tem preparado. Vestes brancas, vestes sacerdotais, aonde não há, Senhor, mancha, aonde não há sujidade, mas aonde existe somente a pureza pelo sangue do Cordeiro. É o que eu te peço, e assim eu declaro, mediante a palavra profética sobre a sua igreja, em o nome de Jesus. Não apenas a igreja que se encontra nesse local físico, mas a igreja do Senhor sobre os 4 cantos da terra, o teu corpo na terra, Senhor Jesus. Existe alguém em nosso meio que porventura ainda não confessou ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, alguém que não é genuinamente evangélico ou que está afastado do caminho do Senhor, alguém aqui presente na igreja ou você que nos assiste, se você desejar retornar ao caminho do Senhor ou entregar a sua vida a Jesus, eu te convido nesse momento a vir até aqui à frente, a procurar o seu irmão que está ao seu lado, à esquerda ou à direita. Se você tem visto alguém ao seu lado que não é cristão, que você possa nesse momento lançar o convite e trazê-lo até aqui. Que você possa entregar o coração ao Senhor e desfrutar da purificação que Ele tem para a sua vida. Talvez você possa dizer, não, mas está bom da forma como está. Mas deixa eu te dizer algo, no Senhor é melhor, no Senhor é maior, no Senhor é mais profundo. Você pode achar que não, aqui está bom, mas em Jesus é melhor. Que nesse momento, se você desejar, que você possa vir até aqui à frente, ou se você estiver envergonhado por algum motivo, que você possa nos procurar no final do culto, se você nos assiste, que você possa interagir no chat ou mandar uma mensagem para o contato que aparece aí na sua tela, e nós certamente iremos entrar em contato com você, nós iremos te abraçar, nós iremos te receber, nós iremos te consolidar. Que você possa nesse momento se colocar diante do Senhor. Nós temos uma pessoa que irá se apresentar à igreja, ela já entregou sua vida a Jesus. Nesse momento ela irá se apresentar oficialmente diante de nós. Enquanto ela será conduzida, que você possa continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. O Espírito Santo ainda tem mais a fazer nesse momento. Que você possa se derramar diante dEle. Livre pra viver a tua vontade, conhecer todo o meu ser, se enche de bondade e reinar no Espírito Santo. Irmãos, nós iremos orar pela vida de Tiago, amém? Ele se converteu semana passada e ele será apresentado. Estenda suas mãos, dedique a vida dele em oração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida do teu filho. Senhor, eu oro e o apresento mediante a igreja. Ele já tem, Senhor, a aspersão do sangue do Cordeiro sobre si. As suas vestes já foram purificadas. O Senhor já lhe concedeu vida limpa. O seu nome já foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas que nesse momento, Senhor, mediante a igreja, ele possa ser recebido em amor na congregação dos santos. Que o seu coração sinta-se, Senhor, confortado com o amor da igreja. E que o Senhor nesses dias lhe dê caminho novo e vida nova. Pai, eu oro e libero sobre a vida dele que tudo aquilo que não é de tua vontade, tudo aquilo que um dia foi para a separação do Senhor, que nesses dias o Senhor possa estar removendo, trazendo alinhamento sobre ele, sobre a sua casa, lhe restaurando os caminhos, lhe restituindo o que fora roubado pelo pecado, e que ele possa viver daqui em diante até o dia de tua vinda, os melhores dias de sua vida sobre a terra. Te pedimos isso e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu.
Nós iremos dar término ao nosso culto, amém? Você possa fechar os seus olhos para encerrarmos. Pai, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que for operado em nosso meio. Senhor, eu te peço para que a palavra lançada, ela não saia, Senhor, por um ouvido, que não seja uma palavra, Senhor, que lançada aos corações, seja simplesmente, Senhor, vaga, mas que ache, Senhor, local e profundidade. Deus, eu te peço para que a igreja nesses dias, ela possa, em amor, em paixão, em anseio, buscar receber o toque do Senhor diariamente. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos concede, Deus, uma semana abençoada, um término de semana glorioso em Tua presença. Vem falando com Teus filhos, consolando o coração dos desesperados. Usa cada um deles para serem canais e instrumentos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa tomar a glória para si, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na bênção. Domingo teremos mais 3 cultos. Amanhã às 8 horas iniciam-se as inscrições. Amém? Glória a Deus.